Obrigado. Vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. E ali você vai encontrar o meu encargo para esta manhã. Vou ler na versão NVI. Quando encontrar, diga amém. Se ainda está procurando, diga, espera um pouquinho. Mateus, o Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E Jesus lhes contou outra parábola. Qual era? Sim, uma parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O que ele fez? Ele semeou boa semente em seu campo. Agora veja só o primeiro milagre. O coral não sabia o que eu iria pregar hoje. Quando se prepararam para o louvor, eles não sabiam qual seria a mensagem. Mas por semanas eu tenho visto raízes. Algo está prestes a brotar da terra. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando ele fez isso? Enquanto dormiam. E quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono vieram e disseram: Senhor, o senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio esse joio? E ele respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Mas o dono respondeu: Não, porque enquanto vocês arrancam o joio, podem arrancar o trigo junto com ele. Deixem ambos crescerem juntos até o tempo da colheita. Oh, meu Deus! Deixem crescerem juntos até a colheita. E naquele tempo, disse o Senhor, direi aos ceifeiros: primeiro juntem o joio, amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo e tragam para o meu celeiro. Pode dizer amém? Agora, declare comigo. Tempo é tudo. Diga de novo. Tempo é tudo. Mais uma vez. Tempo é tudo. Espírito do Deus vivo, caia fresco sobre a tua palavra. Ao entrarmos nela hoje, que traga vida, cura, renovação e restauração. Enquanto mergulhamos na profundidade da tua palavra, revela tesouros, ministério, cura e revelação. Te agradecemos por aquilo que estás prestes a fazer. Em nome de Jesus oramos e alguém grite, amém. Você pode se assentar na presença de Deus. Agora sim, vamos ao trabalho. Tenho 55 anos de vida. Comecei a pregar aos 19 anos. Comecei a pastorear aos 21. Talvez naquela época eu não soubesse, mas hoje eu sei. As melhores coisas da vida levam tempo. Quando era mais jovem, era impaciente, porque ingenuamente achava que os sonhos se realizavam rápido, mas as melhores coisas da vida levam tempo. Desde coisas simples, como preparar um bom alimento, até questões mais complexas, como criar filhos ou sustentar um casamento. As melhores coisas da vida levam tempo. Quem não tem tempo para cozinhar, não cozinha bem, porque as melhores coisas da vida levam tempo. Você pode ter um casamento em 30 minutos, mas leva anos para ter um casamento de verdade. As melhores coisas da vida levam tempo. O que? Levam tempo. Há uma diferença entre ser rico e ser próspero. Você pode ganhar na loteria, receber uma herança, ser catapultado da pobreza à riqueza e ainda assim perder tudo rápido. Porque verdadeira prosperidade não é só sobre dinheiro. É sobre as lições que você aprende enquanto luta para subir.
Se você tem dinheiro, mas não tem sabedoria, logo vai se separar do seu dinheiro. As melhores coisas da vida levam o quê? Tempo. Relacionamentos levam tempo. Você pode ter o dinheiro, mas porque ele veio rápido demais, você não construiu a estrutura para sustentar. Não tem os relacionamentos para sustentar. Não tem o conhecimento para sustentar. E é por isso que 70 a 80% dos que ganham na loteria ficam falidos em até 5 anos. Parece impossível perder tanto dinheiro, não é? Mas é verdade. Deus está nos ensinando. As coisas da vida levam tempo. Há coisas que só se aprendem lutando. Há coisas que só se aprendem sendo provado, errando e tentando de novo. O fracasso é um dos melhores professores. Demora para fazer bem feito e demora ainda mais para ser bem de verdade. Ouça as palavras de Salomão em Eclesiastes 3. Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ele disse, para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Você tem propósito, mas entende tempo e estação? Lemos isso rápido, mas raramente pensamos sobre isso. Porque se pensássemos, entenderíamos que algumas pessoas são sazonais. Alguns relacionamentos são sazonais. Algumas oportunidades são sazonais. E quando as estações mudam, achamos que a bênção acabou. Mas não acabou. A estação apenas mudou. Há uma diferença entre o meu jardim na primavera e o mesmo jardim no outono. E quando chega o inverno, as árvores ficam feias, secas, destituídas. E se alguém chegasse no inverno, não imaginaria o quão belas elas serão, porque leva tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E se eu tivesse mais tempo, eu falaria sobre isso. Porque nascer e morrer são mais parecidos do que você pensa. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Você sabe a diferença? Sabe discernir quando plantar e quando arrancar? Você já perguntou a Deus quando plantar, mas já perguntou a Ele quando arrancar? Ou será que você está tão apegado àquilo que foi plantado que se recusa a deixá-lo ser arrancado? Mesmo quando essa é a vontade de Deus, às vezes é preciso dizer adeus a uma estação. Isso é o que eu chamo de a arte de deixar ir, o espírito do desprendimento. Não é lutar, é liberar. Alguns de vocês estão lutando para segurar algo que Deus está tentando tirar de vocês. E o que você precisa fazer é soltar, apenas deixar ir. Aquele foi o tempo. Aquela foi a estação.
Sabe, não é apenas sobre falar bem, é sobre falar no tempo certo. Não é só contar uma piada, é ter o tempo certo para contá-la. Não é apenas pregar uma mensagem, é usar o tempo certo para transmitir o que Deus quer dizer. Você pode ter ótima informação, mas se entregar fora do tempo, ainda assim será ineficaz. Porque tudo mesmo, é ritmo. Deus é ritmo. A respiração é ritmo. A circulação do sangue é ritmo. O coração pulsa em ritmo. O pulso, o nascer e o pôr do sol, tudo que tem vida se move no ritmo do Criador. O nascimento tem ritmo. O corpo da mulher tem ritmo. A natureza inteira grita para nós. O tempo é tudo. Você não pode frutificar fora da estação. Alguém aí diga: Senhor, me ensina a discernir o meu tempo. Porque às vezes você está certo no que diz, mas errado no momento em que diz. E isso pode ferir mais do que ajudar. Nem tudo é sobre estar certo ou errado. Às vezes é sobre estar no tempo certo. Uma verdade entregue fora de tempo pode destruir um casamento, pode desanimar um filho, pode travar um projeto, um negócio, um sonho, pode te roubar a paz. E o problema é que muitos estão preocupados em estarem certos, quando deveriam se preocupar em estarem no tempo de Deus. Tempo, tempo, tempo. Repita comigo. Tempo é tudo. Eu sei de uma coisa com certeza. Cheguei no meu propósito no tempo certo. Quando fui enviado para Dallas, tinha 38 anos. Era o tempo exato. Mais cedo, teria sido um desastre. Eu não estava pronto. Mais tarde, teria sido tarde demais. O tempo já teria passado. O tempo não foi só para mim. Foi certo para a história, para a cidade, para o propósito. Porque o tempo não é só sobre o teu momento. É sobre o movimento de Deus no mundo. Você precisa aprender a fazer as coisas no tempo certo. Senão, o efeito não será o mesmo. Tudo que é poderoso depende do tempo certo. Vou pintar uma imagem para você entender. Harlan Sanders, o fundador do KFC, não ficou famoso só porque o frango era bom, mas porque ele fez a coisa certa no tempo certo. O KFC nasceu num tempo em que as mulheres estavam começando a trabalhar fora, mas as famílias ainda queriam jantar juntas à mesa. Então o que ele fez? Resolveu um problema do tempo. Como manter o jantar em família sem a mulher precisar estar em casa para cozinhar? Isso é entendimento de tempo. Ele não apenas fez comida, ele fez resposta para uma geração. Agora, se ele tentasse abrir o KFC hoje, provavelmente iria falir, porque o tempo mudou. Hoje perguntariam: é sem glúten? Tem opção vegana? É orgânico? O tempo mudou. E sucesso é tanto sobre tempo quanto sobre talento. Você sabe que horas são no seu relógio, mas sabe que tempo é na tua vida? É tempo de deixar as coisas de criança? É tempo de plantar, de colher? Ou é tempo de ficar quieto e ouvir? Porque a Bíblia diz: o justo florescerá no seu tempo. Sua folha não murchará, e tudo o que fizer prosperará. Mas preste atenção, você só frutifica na estação certa. Você precisa saber quando é tempo de segurar e quando é tempo de deixar ir. Não chame de fracasso aquilo que foi apenas mudança de estação. Tudo é sobre o tempo. Tudo é sobre o ritmo. Tempo é tudo. Eu já preguei esse texto muitas vezes, de várias formas, mas hoje o Espírito Santo quer mostrar algo diferente.
Há um aspecto profético, há algo sobre os últimos tempos, mas não é sobre isso que o Senhor quer falar agora. Hoje, Ele quer abrir nossos olhos para algo mais profundo, uma visão de raízes entrelaçadas. Por dias eu tenho visto isso, tenho sentido isso no Espírita. Raízes embaixo da terra se cruzando, se tocando, se misturando. Não importa o tipo da planta que nasce acima do solo, as raízes se entrelaçam por baixo. Seja trigo ou seja joio, quando crescem lado a lado, as raízes acabam se tocando, formando uma rede invisível sob a superfície. E Deus começou a me mostrar. O que acontece debaixo da terra é tão importante quanto o que se vê acima dela. Às vezes você olha para a vida de alguém e pensa: ele cresceu rápido, ela floresceu tão bonita, mas não sabe o que está acontecendo por baixo. Não sabe o entrelaçamento espiritual, emocional, relacional que está acontecendo nas raízes. Há conexões invisíveis que Deus está permitindo acontecer, mesmo quando você não entende o porquê. As raízes representam o que é invisível, silencioso e essencial. São os processos que ninguém vê. São as orações feitas em secreto, as lágrimas que regam a fé, as decisões tomadas no escuro quando ninguém aplaude, mas o céu inteiro observa. E Deus me disse: antes de eu fazer você crescer em público, eu preciso entrelaçar suas raízes no secreto. Porque se a raiz não for profunda, a árvore não sustenta o peso da bênção. E se as raízes não forem firmes, a promessa vira fardo. E tem mais. O entrelaçamento das raízes é intencional. Deus te conecta com pessoas, situações, ambientes, não por acaso, mas para fortalecer o que Ele quer sustentar lá na frente. O trigo e o joio crescem juntos porque o solo precisa ser testado. Os relacionamentos, as oportunidades, até os conflitos, tudo faz parte do mesmo propósito: aprofundar suas raízes. O que Deus está entrelaçando hoje, você vai entender amanhã. Mas não interrompa o processo só porque está escuro. As maiores obras de Deus acontecem no subsolo da alma. Então, hoje o Espírito está dizendo: eu estou entrelaçando suas raízes com um propósito. Estou conectando o invisível para sustentar o inevitável. Não despreze as estações silenciosas. Elas são o estúdio de Deus. É onde Ele compõe a sinfonia que o mundo ainda vai ouvir. E quando vier o tempo certo, quando o sol da estação tocar o solo do propósito, você vai florescer com força, porque suas raízes foram firmadas na rocha, e não apenas no aplauso. Diga comigo: Senhor, me ensina a crescer no secreto. Me ensina a suportar o entrelaçamento, porque eu sei que a dor do processo prepara o peso da promessa. E quando Deus olhar para baixo, Ele vai ver que suas raízes estão prontas para sustentar o que vem por cima, e vai dizer: agora sim, é o tempo. Porque tudo é tempo, e tudo é ritmo. Mas antes do crescimento visível, sempre vem o entrelaçamento invisível. Ele é o revelador. Portanto, não pense que Deus está escondendo, quando na verdade Ele está revelando. Quando olhamos para isso, começamos a entender que é o homem quem ama as trevas mais do que a luz, porque suas obras são más. Foi o homem quem se escondeu de Deus no jardim. É o homem quem se afasta da verdade, quem cobre sua maldade e sua iniquidade diante de Deus. Não há uma só pessoa neste lugar que não esteja escondendo alguma coisa. Você pode não falar sobre isso, mas está escondendo algo. E eu sei que isso incomoda, mas eu vou continuar pregando até o Espírito Santo alcançar esse ponto dentro de você. Não há uma pessoa neste lugar que não esteja escondendo alguma coisa.
E eu tenho uma notícia principalmente para os jovens que dizem: eu sou 100% real, eu mantenho tudo 100% verdadeiro. Ninguém mantém 100%, no máximo uns 90%. Se você quiser perder tudo, mantenha 100%. Se quiser destruir tudo o que tem, mantenha 100%. Se quiser perder o emprego na segunda-feira, chegue lá e diga tudo o que pensa. Eu nem queria estar aqui, estou cansado de todos vocês, nunca gostei de ninguém desse escritório. Você vai sair de lá demitido, mas ei, manteve 100%. Se você quiser um divórcio rápido e sua esposa perguntar: querido, esse vestido me deixou com um quadril grande? E você responder: parece 2 ursos brigando embaixo de um cobertor. Você vai acabar dormindo no sofá naquela noite. Ou então ele pergunta: sou o melhor homem da sua vida? E você responde: você é mais ou menos o número 10. Você acabou de abrir a porta do inferno no seu casamento. Manter 100% de sinceridade também é um caminho mais curto para o tribunal de divórcio. Não há uma só pessoa nesta sala que não esteja escondendo algo. Mas ouça, Deus não tem nada a esconder. Então, quando a Bíblia diz: o reino dos céus é como, não pense que Deus está tentando esconder a verdade como se estivesse brincando de esconde-esconde conosco. O que ele está fazendo, como mestre dos mestres, é ensinar o inexprimível a seres muito menos inteligentes. Ele está tentando explicar realidades eternas a mentes humanas limitadas. É como uma professora do 1º ano explicando a uma criança como é viajar o mundo. Ela precisa considerar a idade e o entendimento do aluno. Ela não está escondendo a verdade, está reduzindo a linguagem ao nível da criança para que compreenda. Da mesma forma, quando Jesus diz: o reino dos céus é como, ele está descendo ao nosso nível. É Deus vindo ao nosso encontro. Como está escrito: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se ele nos falasse em seu próprio nível, jamais entenderíamos. Então, ele fala por meio de metáforas, comparações e parábolas, para que possamos, aos poucos, entender o que o reino é sem sermos destruídos por sua grandeza. Quando Jesus diz: o reino dos céus é como, ele está falando conosco em linguagem de bebê. É isso que ele está fazendo, descendo até o nosso entendimento, quebrando as verdades divinas em pedaços compreensíveis para que possamos digerir o que o céu está tentando nos ensinar. E há verdades que precisamos extrair desse texto. 5 lições, 5 revelações que o Espírito quer trazer à luz nesta manhã. 5 verdades escondidas sob a superfície dessa parábola. Porque em todas as vezes que preguei esse texto, nunca percebi o quanto o tempo, o timing divino, está entrelaçado a essa passagem. Mas hoje, o Espírito está dizendo: tudo está no tempo certo. Repita comigo: o tempo é tudo. Diga mais uma vez: o tempo é tudo. Antes de eu entrar no primeiro ponto, pense comigo: por que Deus me trouxe aqui nesta manhã? O que Ele quer me ensinar hoje? Por que estou ouvindo essa mensagem neste exato momento da minha vida? O que em minha vida precisa ser melhor sincronizado com o tempo de Deus? Tudo o que fazemos depende do tempo. Você tomou banho de acordo com o horário. Se vestiu segundo o horário. Saiu de casa por causa do horário. Se você perde a noção do tempo, perde o ritmo. E se perde o ritmo, chega atrasado. E se chega atrasado, perde oportunidades. Por isso o pregador repete: o tempo é tudo. Por que eu iria querer estar num culto e a glória de Deus descer e eu perder o momento? Porque não respeitei o tempo. Se você não respeita o tempo, nunca será próspero, nunca será bem-sucedido, nunca será poderoso, porque o tempo é tudo. Agora, antes de eu entrar no primeiro ponto, vamos entender a história. Um homem tinha servos, e ele mandou que plantassem boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, e note, é natural dormir, todos precisam descansar. O inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. E o inimigo fez isso de
tal maneira que, ao amanhecer, ninguém percebeu. O campo parecia o mesmo. A mudança estava oculta. E é aqui onde mora o primeiro ensinamento. Lição número 1. É inútil pensar que plantar o bem nos isenta da presença do mal. Repito, é inútil pensar que plantar o bem nos isenta da presença do mal. O fato de Deus permitir que o trigo seja plantado não significa que o joio vai ser impedido de crescer. Então, o reino dos céus é assim. Você vai ter que produzir mesmo na presença dos espinhos. Então, se você está esperando que todos os joios desapareçam para começar a frutificar, você ainda não entendeu o texto. Porque essa passagem declara: nunca haverá um dia em que o campo tenha apenas trigo, sem joio. Você sempre terá que florescer em meio a desafios, produzir em meio à oposição, crescer em meio à confusão. Porque o reino de Deus é um campo onde o bem e o mal crescem lado a lado. Mas o que faz a diferença é o tempo. Deus permite que o trigo seja plantado, mas isso não significa que o joio está impedido de crescer. O trigo é plantado com intencionalidade. Ouça, o trigo não vai crescer por acaso. Ele não nasce só por causa da chuva, do sol ou do clima. Ele precisa ser plantado com propósito. Ninguém vence uma maratona por acidente. Ninguém se forma, conquista um diploma, ganha uma promoção ou realiza um sonho por acidente. Tudo o que é verdadeiro e duradouro exige intenção, trabalho e disciplina. Orar é essencial, mas orar sem agir é como plantar e não cuidar do solo. O reino é comparado à agricultura, e agricultura é trabalho. O propósito da semente é gerar trigo, e o propósito do trigo é gerar pão. Mas entre a semente e o pão existe um processo. Você não planta hoje e come amanhã. Há tempo, espera e maturação, porque o tempo é tudo. Primeiro, a semente cresce para baixo, depois para cima. Alguns de vocês estão olhando para a vida e dizendo: eu não vejo nada acontecendo. Mas o que você não vê é que as raízes estão crescendo. A semente está viva, mesmo que oculta. Espere um pouco mais, porque logo virá o trigo. E depois do trigo, o pão. Mas não há pão sem trabalho. O grão precisa ser colhido, moído, triturado, amassado e levado ao fogo. Então, se Deus te prometeu o pão, entenda, você vai ter que suar, trabalhar e suportar o processo, porque Deus já te abençoou, mas Ele quer te ensinar a transformar o grão em alimento. Diga comigo: eu estou indo do grão ao pão. Talvez você ainda esteja na fase da semente, talvez ainda não veja os frutos, mas você está em processo. Não se compare com quem já está pronto, porque o seu tempo vai chegar. Você é parte de algo cultivado e não natural. A palavra agricultura vem de agra, terra, e cultura, cultivo. Ou seja, o trigo não é natural do solo, ele é plantado. Assim é a fé. Ela não nasce naturalmente no coração humano. Ela precisa ser plantada por Deus e cultivada com fé e obediência. Por isso, não estranhe se você for o único na sua família que acredita, o único da vizinhança que sonha, o único que decidiu romper o padrão. Você é um culto no sentido espiritual, alguém que rompeu a cultura da sua geração. Você não é estranho, você é escolhido. Deus te tirou do comum, te separou do normal e te fez nascer para algo diferente. Quem já rompeu barreiras, quem já saiu da velha vida, diga comigo: eu saí de lá, eu não volto mais. A fé é um choque cultural para quem não crê. Não espere que os ímpios entendam o que Deus te mandou fazer. Não é natural para eles. A palavra diz: se o evangelho está encoberto para os que se perdem. Eles não veem o que você vê. Por isso, se prepare. Você vai ser criticado, vai ser mal compreendido, mas Deus está te plantando em um solo diferente. Você não é daqui, mas vai frutificar aqui, porque foi Ele quem te plantou. O pregador contou.
Um amigo me falou sobre um restaurante em Dallas. Enquanto eu cortava o cabelo, busquei o nome no celular e marquei como favorito. Eu ainda não fui lá, mas marquei para lembrar, porque tem potencial. Assim também faz o inimigo. Sempre que ele vê potencial, ele marca o território com calamidade. Ele não planta o joio antes do trigo. O texto diz que foi o trigo sendo plantado que chamou a atenção do inimigo. O trigo atraiu o joio. O inimigo não se move por acaso, ele só marca o que tem valor. Satanás sabia que Deus iria te usar. O inferno sabia que havia um propósito sobre a sua vida. Então, ele marcou você com dor. Ele plantou feridas, traumas, calamidades. Não porque você fosse fraco, mas porque você era fértil. O abuso, o abandono, a rejeição, a falta de amor, tudo isso foi o inimigo marcando o terreno onde Deus colocaria algo poderoso. Ele começou cedo, antes de você florescer. Porque quando o trigo amadurece, é tarde demais para o diabo impedir. Então, ele trabalhou no subterrâneo, construindo uma infraestrutura de dor, um sistema de sabotagem espiritual para te enfraquecer antes da colheita. Você não está lutando só contra um demônio. Você está lutando contra um sistema de mentiras, de medo, de vergonha. Um sistema que tenta sufocar a semente antes que ela brote. Mas escute, o diabo só atacou porque viu trigo ali. Ele não marca o que é estéril. Ele só luta contra o que tem potencial de frutificar. Assim como na parábola, o inimigo ainda está serpenteando no jardim. Desde Gênesis, ele faz isso. Sempre que Deus planta algo, o inimigo aparece tentando corromper o ambiente. Ele age quando você está distraído, cansado, vulnerável. Enquanto os homens dormiam, ele veio e semeou o joio. Enquanto ninguém via, ele entrou sorrateiro, plantando dor, confusão, dúvida e medo. Mas o mais impressionante é que quando o dia amanheceu, ninguém percebeu a diferença. Eles regavam o campo achando que alimentavam apenas o trigo, mas também estavam regando o joio. O inimigo havia se infiltrado por baixo da superfície, criando raízes misturadas, um emaranhado invisível. É por isso que muitas vezes parece que você luta com algo que não tende. Você avança 2 passos e volta 3. Parece que o chão puxa seus pés. Mas não é só resistência, é um sistema subterrâneo, uma guerra espiritual, não carnal. A luta não é visível, é nas raízes, no invisível. E é por isso que Jesus disse, o reino dos céus é assim. A guerra é debaixo da terra, o conflito é invisível. Enquanto você tenta lutar na carne, o inimigo age no espírito. Mas o Espírito Santo te revela, o que está embaixo da terra não vai te enterrar, vai te firmar. O diabo não pôde te destruir, então ele tentou corromper o ambiente ao seu redor. Ele não conseguiu te parar, então tentou te distrair. Ele não pôde impedir o trigo, então semeou o joio. Ele não pode matar o que Deus plantou. Ele não pode matar o propósito que o céu te deu. Ele não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Se a raiz foi abençoada, o fruto também será. Se Deus te chamou desde o ventre, nenhuma língua, nenhum inferno, nenhuma perda pode apagar o que Ele determinou. Diga, eu sou abençoado, e não há nada que o inferno possa fazer sobre isso. A bruxaria não pode te amaldiçoar. As palavras dos outros não podem te travar. A dor do passado não pode te paralisar. Você foi abençoado antes de nascer. Abençoado antes de pecar, abençoado antes de ver o que Deus já tinha preparado. Antes que sua mãe percebesse que estava grávida, você já era promessa. Antes de ser formado no ventre, você já era chamado e separado. Você é trigo de Deus, crescendo mesmo entre os espinhos, e o inimigo não pode mais te enterrar. Eu estava conversando com alguém e ele me dizia sobre um restaurante que gostava lá no norte de Dallas. E eu, enquanto estava cortando o cabelo, peguei o celular e procurei o restaurante. Encontrei e marquei como favorito. Eu ainda não fui lá, mas marquei como favorito, para que quando eu tiver tempo,
eu possa achar com facilidade. Do mesmo modo, o inimigo faz a mesma coisa. Quando ele vê potencial, ele marca o lugar. Ele diz: aí tem colheita, aí tem propósito, aí Deus vai fazer algo grande. E então ele marca aquele lugar com calamidade. Eles nunca plantavam o joio antes do trigo. Preste atenção na sequência. Foi o plantio do trigo que provocou o plantio do joio. Não foi o contrário. Foi o fato de o trigo estar sendo semeado que atraiu o joio. O inimigo plantou o joio porque viu o trigo sendo plantado. E é isso que o diabo faz. Quando ele vê potencial, ele marca o lugar. O inferno sabia que Deus ia te abençoar. O inferno sabia que Deus ia te usar. O inferno sabia que Deus tinha um propósito para a tua vida. Então ele marcou o lugar com calamidade. Ele plantou o joio como quem planta espiões atrás das linhas inimigas. Tudo o que deu errado na tua vida, toda calamidade, todo trauma da infância, foi o inimigo marcando o território antes da hora. Ele sabia que ainda não era tempo, mas começou a trabalhar no subsolo. Antes de você aparecer, ele já estava montando a estrutura para que, quando você crescesse, ele já tivesse um sistema montado para te fazer lutar. Por isso é que você luta tanto. Por isso é que parece que dá 2 passos para frente e 3 para trás. Por isso é que as coisas parecem mais difíceis para você, porque ele te marcou. Você se pergunta: por que eu sou assim? Por que tanta dúvida, tanta insegurança, tanta carência? Por que sou tão sensível, tão ferido, tão reativo? É porque ele te marcou. Enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e plantou o joio. E onde há trigo, também haverá joio, com intencionalidade. Ele quis que você fosse abusado. Ele quis que você fosse rejeitado. Ele quis que teu pai te odiasse. Ele quis que tua mãe te deixasse com tua avó. Ele teve que começar cedo, porque se esperasse você florescer, já seria tarde demais para te parar. Ele começou quando você ainda era pequeno, para quebrar você nos lugares certos. Você não está lutando só contra um demônio, você está lutando contra um sistema. E esse sistema é subterrâneo. A guerra é subterrânea. A batalha não é na superfície. Você está tentando lutar na carne, mas o problema está no espírito. A guerra é espiritual. A palavra diz: o reino dos céus é assim. O reino é como uma guerra de raízes. Enquanto você pensa que está regando o trigo, você está regando também o joio. E as raízes se entrelaçam. É um sistema. O inimigo não podia destruir o trigo, então ele corrompeu o ambiente. Ele não podia destruir a promessa, então ele contaminou o solo. Ele não podia te matar, então ele te cercou de confusão. Mas escuta, ele não pode te destruir. Ele não pode matar o que Deus abençoou. Se Deus te abençoou na raiz, ninguém pode te amaldiçoar no fruto. A bruxa não pode te amaldiçoar. O inferno não pode te amaldiçoar. O passado não pode te amaldiçoar. O que disseram sobre você não pode te amaldiçoar. Você é abençoado. Diga comigo: eu sou abençoado. Abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoado na entrada e na saída, abençoado quando me levanto e quando me deito. Eu fui abençoado antes de nascer. Antes de ser formado no ventre da minha mãe, Deus já havia me abençoado. Antes de eu ser pensado, eu já era promessa. Antes de eu ser visto, eu já era semente abençoada. Eu não escolhi a Deus, foi Deus quem me escolheu. Eu sou abençoado. O inimigo não podia me destruir, então ele tentou corromper o ambiente. E é por isso que as coisas desandaram do jeito que desandaram. Não é porque Deus te esqueceu, é porque o inferno sabia que você era abençoado. Ele começou o trabalho lá no subsolo, antes de você entender quem era, antes de ter título, antes de ter ministério, antes de ser reconhecido. Porque o diabo acredita em semente mais do que muito crente. Ele sabe que tudo começa com uma semente. Tudo o que cresce vem de uma semente. Grama, árvore, fruto, pessoas,
até o próprio Cristo, que foi a semente de Abraão, até Deus trabalha com sementes. E enquanto o trigo crescia, ninguém via diferença. Mas quando o trigo começou a brotar, o joio também apareceu. E os servos perguntaram: Senhor, de onde veio isso? De onde veio esse joio? E o mestre respondeu: O inimigo fez isso. Eles disseram: Quer que a gente arranque o joio? E o mestre respondeu: Não, deixa crescer junto. Porque o mestre sabia que as raízes estavam entrelaçadas. E se eles arrancassem o joio, matavam também o trigo. Agora eu entendo o que o diabo está tentando fazer. Ele quer te fazer agir pela carne. Quer te fazer tentar resolver do seu jeito? Mas o Espírito Santo te diz hoje: deixa isso nas minhas mãos. Você está incomodado? Deixa. Você está frustrado? Deixa. Você está cansado? Deixa. Você quer resolver? Deixa. Porque a fé verdadeira às vezes é ficar parado. Há poder em não fazer nada. Às vezes fazer nada é o ato mais forte de fé. Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. O inimigo não pode te destruir, mas quer te fazer destruir a si mesmo. Ele quer te provocar para que você arranque o joio e mate o trigo junto. Mas Deus diz: espere, não se precipite, não toque antes do tempo. Não é a tua batalha, é minha. O poder de esperar é o ópio da fé. Esperar é caro, esperar custa tempo e tempo é precioso. Mas o segredo é esperar. A sabedoria do mestre foi: deixa crescer junto, porque se você tentar resolver, vai piorar. Ele não pode mudar o trigo, então planta o joio só para te provocar. Mas você vence quando aprende a esperar. A sabedoria de esperar é o bálsamo da fé. A semente mais cara que você pode plantar é o tempo. Se você planta dinheiro, pode conseguir mais dinheiro. Mas se você planta tempo, nunca mais o terá de volta. E o inimigo te plantou com um espírito de urgência, um impulso de querer resolver tudo com as próprias mãos. Mas a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Alguém grite: espera! Mais alto: espera! Espera no Senhor. Fica quieto. Acalma teu coração. Deixa nas mãos dele. Não é que você esteja errado, é que ainda não é o tempo certo. Se você puxar o joio antes do tempo da colheita, você perde toda a colheita. Tudo por causa da sedução da frustração. Eu sinto algo profético aqui. Tem alguém para quem eu estou profetizando agora. Se sou eu falando contigo, dá um glória aí. Escreve: Ele está falando comigo. Deus está te dizendo como lidar com o que está acontecendo. Porque você está frustrado, cansado, agoniado, sem entender o que está enfrentando, sem saber de onde veio essa luta, sem saber por que parece tão confuso. Porque existem duas coisas opostas operando dentro de você ao mesmo tempo. E o inimigo está tentando te forçar a tomar uma decisão. Mas Deus diz: não decida nada agora. Fica quieto. Fica firme. Você não está errada. Só não é tempo ainda. A próxima palavra diz que se você apenas esperar, a colheita não pode ser apressada. Nem pela tua necessidade, nem pela tua ansiedade, mas ela virá. Ela é inevitável. Deus diz: não toque antes da hora da colheita. O que não é lícito antes da colheita, será lícito no tempo certo. Olha a sabedoria de Deus. Se você mexer antes do tempo, você mata o teu destino. Mas quando chegar o tempo, o trigo vai crescer junto com o joio. E já não vai importar, porque o fruto já estará pronto. Então o Senhor diz:
A colheita não pode ser apressada pela necessidade, nem pela pressa do semeador. Mas ela virá. Ela vai vir. Diga, ela vai vir. É inevitável. Você vai entrar na temporada da colheita. E o que você não conseguia lidar antes, você vai conseguir lidar na próxima estação, sem danificar o que Deus te deu. Quando o tempo da colheita chegar, Ele vai dizer: agora, separa o trigo, amarra em feixes e queima o joio. Porque o joio que você arrancou, o sistema que tentou te travar, já não tem poder, porque o trigo foi colhido. E o Senhor me disse para te dizer: você está entrando no seu tempo de colheita. Por isso a frustração aumentou. Por isso os matos, as coisas que você tolerava há anos, agora estão te incomodando tanto. É porque você está mais perto da colheita do que nunca. As coisas que antes você ignorava, agora te enlouquecem. É porque o trigo está quase maduro. Você está a um passo do cumprimento. Quem tem esperado por essa colheita há muito tempo, levanta um louvor de colheita. Dá um grito de vitória agora. O Senhor preparou tudo, até o louvor que cantaram hoje. Já está feito. Eles nem sabiam que eu ia pregar, mas o Espírito Santo sabia. Ele está dizendo: a tua colheita já está feita. Este não é o momento de desistir. Não é hora de se irritar. Não é hora de entregar os pontos. Você está prestes a entrar na tua colheita. E se eu estou pregando para você, então por 3 minutos, mostra para o inferno que você ouviu a voz de Deus. Dá glória, dá aleluia, dá um grito de fé agora. A palavra diz que quem semeia com lágrimas vai colher com alegria. Você não pode colher se ainda está frustrado. Por isso o diabo tenta te irritar tanto, porque ele sabe que você não pode colher chorando. Você semeia chorando, mas colhe com alegria. Então, eu te desafio agora. Recupera a tua alegria. Pega de volta a tua alegria. Arranca de volta o teu sorriso. Teu choro foi semente, mas a tua alegria é a colheita. Quem está esperando colheita, levanta um louvor de alegria agora. Abre a boca e adora, porque a colheita está chegando. E quem ainda não está louvando não tem nada para colher, porque você colhe com alegria. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Ah, eu sinto o Espírito de Deus dizendo: a colheita é agora, a colheita é tua. Já está feita, já está concluída. Você não precisa mais lutar, você não precisa mais provar nada, você só precisa louvar. Porque já está feito. E neste 26º aniversário, enquanto eu te dizia para louvar pela tua colheita, você estava dançando dentro de uma das minhas. Eu também semeei com lágrimas. Perdi minha mãe, ela morreu nos meus braços com Alzheimer. Passei por doenças, lutas, ataques, situações em que Deus não me deixou nem me defender. Ele disse: fica calado, não diga nada. A coisa mais difícil da minha vida foi não reagir, mas eu não sabia que o meu silêncio era guerra espiritual. Nós cavamos um buraco, tínhamos dinheiro, tínhamos crédito bom, mas nenhum banco desta cidade quis emprestar o que precisávamos, 86 milhões de dólares, para construir esse prédio. Eu nunca precisei de tanto dinheiro na vida, e eu estava com medo de verdade. E quando os matos começaram a crescer nesse buraco, nesse tempo de espera, eu ainda estava liderando pessoas, dizendo o que Deus podia fazer, mas não estava acontecendo. E Deus me disse: continua pregando. Não é teu trabalho fazer acontecer. Teu trabalho é só obedecer. E foi então que eu entendi. Entrei em outro sistema espiritual nessa cidade. Há uma influência demoníaca sobre esta região, tentando subjugar pessoas e limitar destinos. Mas quando alguém se levanta, o inferno tenta esmagar. E o simples fato de nós estarmos aqui neste prédio, de termos derrubado o antigo, construído um novo, comprado 400 acres de terra, levantado escolas e casas, é a prova viva de que a colheita chega.
Antes de chegarmos a esse ponto, nós rastejamos, nós choramos, nós sofremos. Houve noites em que não conseguimos dormir, não conseguimos descansar. Mas o tempo é tudo. 26 anos depois, olha onde estamos.
Antes de chegarmos até aqui, nós engatinhamos, nós choramos, nós sofremos, nós perdemos o sono, não conseguimos descansar. Mas o tempo é tudo. 26 anos depois, lembre-se de Katrina, lembre-se do que passamos, lembre-se das tempestades que se levantaram, lembre-se de como alimentávamos pessoas enquanto falavam de mim como um cão. Lembre-se de quando cheguei aqui e os pregadores pregavam contra mim no rádio e na televisão, e eu dirigia até a igreja ouvindo eles amaldiçoarem o meu ministério. Se alguém tem o direito de pregar essa mensagem, sou eu. O tempo é tudo. Hoje posso fazer coisas que antes eu jamais poderia porque chegou o tempo da colheita. Se você se mover fora do tempo, como o filho pródigo, você pode até receber o que é seu, mas cedo demais, e perder tudo. É seu sim, mas ainda não é hora. Você está certo quando diz que é seu, mas o tempo é tudo. Quantos aqui ouviram Deus falar com você hoje? Escreva aí, eu ouvi Deus. Levante a mão se você ouviu Deus. Porque sempre te ensinamos sobre a fé para agir, a fé para tocar, a fé para rastejar como a mulher do fluxo de sangue, a fé para se levantar e andar, a fé para lançar fora as muletas e mergulhar na piscina. Mas nunca te ensinamos sobre a fé de ficar parado. Há certos ataques que vêm contra você no reino em que a coisa mais sábia a se fazer é nada, porque ainda não é tempo. O tempo é tudo. Em um momento eu vou te desafiar. Um desafio simples. Nada difícil, nada grande. Mas antes disso, eu quero orar. Quero orar para que você tenha paciência. Para que tenha coragem de esperar quando a urgência dentro de você grita: eu tenho que agir, tenho que fazer algo agora. Mas é uma armadilha. Porque as ervas daninhas não matam o trigo. O inimigo quer te tentar a arrancar o trigo antes da hora. Enquanto você mira nas ervas, o diabo está atrás do seu trigo. Você veio longe demais para perder o seu trigo. Sofreu demais para desistir agora. Já passou pelo inferno, por que parar aqui? Entenda, o inimigo não pode te amaldiçoar, mas você pode amaldiçoar a si mesmo. Sua boca pode te amaldiçoar. Seu temperamento pode te amaldiçoar. Sua língua pode destruir o que Deus abençoou. Sua raiva, sua frustração podem minar o plano de Deus. E o inimigo sempre soube: a arma mais poderosa contra o propósito de Deus são as próprias pessoas de Deus. Estamos no tempo da colheita, e se não for agora, então ela nunca virá. Se esse não é o tempo do fim, então eu não sei o que é, porque as pragas estão diante de nós. Antes de uma terminar, já começa outra. E a Bíblia sempre disse isso. Mas agora, nós não estamos apenas estudando, nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Doenças, pandemias, crises, uma atrás da outra. Mas ainda assim, você está aqui. Como você ousa se frustrar e ainda respirar? Você ainda está aqui. Mesmo diante das covas abertas, você ainda está aqui. Se você não acredita em Deus agora, nunca acreditará. Alguns Deus livrou do Covid, outros Ele sustentou através dele. Mas todos vocês são testemunhas vivas de que nada, absolutamente nada do que o inimigo fez para te destruir conseguiu te parar. Você devia ser mais grato, mais fiel, mais disciplinado, mais constante, mais cheio de louvor, mais agradecido. Você não está entubado, você está vivo, mais agradecido. Se você não estivesse prestes a entrar na colheita, o inferno inteiro não estaria se levantando contra você. Mas está, porque está perto. Lembra quando eu disse à igreja que parecia que tudo estava acelerando? Que estávamos correndo rumo a algo que não conseguíamos ver? E quando o mundo colidiu com a pandemia, vimos aquilo. Aquilo que o Espírito já havia avisado. Algo estava vindo, e veio. Esses são os últimos dias. O tempo é tudo. A Bíblia diz que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. O diabo está tentando te enganar para tomar decisões tolas, mas é uma armadilha. Você precisa de paciência. Sua resistência é essencial.
Sua confiança é necessária. Você precisa crer que Deus vai terminar o que começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Corra com paciência a carreira que lhe está proposta. Como posso correr e ser paciente? Parece um paradoxo, mas Deus diz: mantenha o ritmo e acalme o espírito. Corra com paciência. Mantenha o fôlego firme, mesmo que as pernas corram depressa. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Eu sei que é assustador estar cercado de ervas daninhas, mas nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você precisa crer. Ainda vai acontecer. Ainda não é tarde. Você não foi longe demais. Deus não se esqueceu de você. Apenas fique quieto. Confie nele. Estamos em um tempo perigoso. Nossas emoções não são confiáveis. Mas o Espírito está dizendo: seja firme. Fique em silêncio. Confie. Porque se você foi plantado como trigo, você vai brotar como trigo. Vai passar da semente ao trigo, ao pão. E você não vai parar até se tornar pão que alimenta outros. Você não vai parar até ver o cumprimento da sua vocação, da sua visão, da sua unção. Você não vai parar. Que o espírito de paciência caia sobre você. Que toda murmuração cesse e que a quietude e a confiança sejam sua força. Porque não é no barulho, é na paz que está o poder. Fique em silêncio e saiba que Ele é Deus. Neste 26º aniversário do que um dia parecia impossível, eu declaro: o impossível aconteceu. O parto foi doloroso, mas o fruto é visível. O que para você é normal, para mim é colheita. Porque um garoto das montanhas da Virgínia, sem nome, sem influência, sem nada, foi levantado por Deus para estar aqui hoje. E isso é um sinal para esta geração. Eu não sei qual é a sua profecia. Não sei o que Deus te prometeu. Mas se você ainda está vivo, é porque Ele ainda tem um propósito. Então pare de reclamar, pare de murmurar, respire fundo, sinta o ar entrar, solte e receba a paz. A paciência repousa sobre você agora. Você está mais perto da colheita do que nunca esteve. E neste tempo de colheita, Deus vai separar o que é falso do que é verdadeiro e não permitirá que você aborte a promessa. O Espírito Santo está falando. Você precisa crer, não só com ações, mas com paz. Sua fé deve te dar confiança. Sua paciência deve te dar poder. Eu declaro que a sua paciência amedronte o diabo. Que sua calma seja uma arma espiritual. Que seus pés sejam firmes, inabaláveis e que você não seja movido. Neste aniversário de um milagre, eu declaro: o seu milagre também virá. E todo aquele que crê e recebe, dê glória a Deus agora. Porque o tempo é tudo.